Bem-vindos a mais um podcast AgroScale, o podcast feito para você que trabalha, ama e vive o agronegócio. A cada episódio trazemos histórias inspiradoras de profissionais de sucesso no setor que possam inspirar a sua carreira, a sua história em qualquer momento. Hoje nós estamos aqui com o Luiz Augusto Valim, que é um grande amigo. E pelas conversas que a gente já teve durante a vida aqui, eu tenho certeza que hoje vai ser um podcast incrível e cheio de insights. Então você que está aí, se prepare, porque hoje tem muita história boa para contar. E antes de eu apresentar o Luiz formalmente, eu quero convidar você que nos assiste para se inscrever no nosso canal do YouTube, se inscrever no nosso perfil do Spotify, seguir a gente no Instagram, para que você possa ter acesso a todo o nosso conteúdo e também compartilhe aí com seus amigos, com quem você sabe que precisa ouvir esses conteúdos e que vai gostar do que a gente está produzindo por aqui. Luiz, seja bem-vindo ao AgroScale, é um grande prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, Jim, obrigado pela oportunidade de estar aqui e mandar algum recado para quem precisa. Então eu vou apresentar ele aqui, o Luiz, que hoje lidera o Grupo Valim, que é uma holding familiar de agronegócio, trabalhando com culturas de soja, milho e irrigação. Também trabalha com pecuária, fazendo o ciclo completo, né? Cria, recria, engorda em confinamento. Eles têm uma história muito bacana, que foram pioneiros aí, destaque no Brasil por diversos projetos que eles implantaram no grupo. Inclusive um que se tornou referência, que é o pastejo rotacionado no Tifton, né, no Centro-Oeste, que foi um grande desafio, trabalhando com altíssimas taxas de lotação, com alta produtividade. E hoje, para não falar que eles não estão sempre inovando, aí tem mais um projeto saindo do forno, que é plantar café em Goiás. E eu tenho certeza que isso vai ser um sucesso, como tudo que vocês fizeram, né? O Luiz, que é agrônomo e trabalha aí no grupo que era do seu pai e do seu tio, né? Sim. E agora você assumiu aí uma parte dele. Então, Luiz, como eu começo aqui todo podcast, eu falo que a gente começa do começo mesmo. Como que foi a sua trajetória no agro, né? Como que lá na tua adolescência despertou e você falou assim, eu vou ser agrônomo, eu vou seguir essa carreira, né? Porque a gente sabe que não é porque é filho de fazendeiro que segue, alguns desviam do caminho aí. Mas você definiu por isso. Como é que foi a tua história começando no agronegócio? Bom, primeiro eu tenho que tentar contar a minha história de uma forma que o que eu gostaria de ouvir, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, né? Exatamente. Exatamente, mas acho que ninguém me contou isso. É. Mas a minha história é assim, eu me formei em Lavras, na Exal, em 87, fui morar na Austrália, 6 meses morando na Austrália, e comecei a trabalhar com a família. Aí depois já entrou a minha irmã, Maristela, meu cunhado, eu trabalhava com meu pai, com meu tio, bem familiar. E aí vem as dificuldades da época também, né? Que aí ficava aqui, ia para Goiás, tinha estrada, o risco da estrada, vai e vem, a família, né, vindo. Então nós teve dificuldades, mas o que eu queria comentar, por exemplo, é quando a gente estava muito alavancado em dívida e na hora errada, né? Então acho que para hoje a gente tem que lembrar que foi a crise de 2005 para nós, né? Para todos, né? 2005 foi um ano que a gente não tinha um compromisso de zero investimento porque não podia gastar nada, né? Mas por quê? Porque nós ampliamos a área, queria plantar cada vez mais, etc., sem estrutura, né? Sim. Hoje eu reconheço que foi um erro isso, né? Então essas coisas não tem como voltar atrás, né? E pagamos caro por isso, porque depois você fica travado, não tem como fazer nada, fica endividado, né? Mas graças a Deus passou a fase. Luiz, esses desafios que você citou aí, vamos pegar um pouco dessa carona aí. Eu acho que isso é um fator muito, muito importante para a gente considerar, sobretudo nessa época que a gente está vivendo agora. Né? Porque ao mesmo tempo que você falou que nessa época vocês estavam muito alavancados e veio a crise de 2005,
eu acho que é muito semelhante a esse momento nosso. Sim. Porque a gente veio de um momento principalmente na pecuária, de um momento superaquecido, de uma arroba supervalorizada, numa época de juros muito baixos. Então, que muito pecuarista, muito agricultor ali se endividou num juro menor. Só que, de repente, esse mercado despencou. E o valor tanto da saca de soja quanto da arroba ou da saca de milho veio a, sei lá, 30%, 40%, 50% do que era, né? Dependendo da cultura aí, mantendo variação. E quando se foi renovar esses financiamentos porque não estava sendo capaz de serem pagos, muita gente se deparou aí de o que estava fazendo financiamento a 6%, 7%, foi parar em 18%, 19%, né? Que era o comercial. Me explica um pouquinho, então, já que vamos servir de exemplo, qual foi o remédio que vocês aplicaram naquela época e que a gente pode falar assim, que talvez seja uma boa referência para ser aplicado nesse momento? Não, o remédio foi muita persistência, resiliência, de não poder gastar em nada, não podia investir em nada, não podia comprar um trator novo, não podia comprar nada novo. E demorou para passar essa fase, que para mim é muito particular, mas demorou uns 3 anos, eu acho, assim, de não poder fazer nada, né? Tinha que trabalhar e o lucro, e chegou ao ponto que o pequeno lucro que tinha era o juro que a gente pagava. Sim. Então a gente começou a trabalhar para o banco nessa época aí. Foi muito difícil, mas com paciência, no fim as coisas foram melhorando depois. E você acha que esse investimento que você fez, que talvez você tenha sido conhecendo o perfil de vocês, em eficiência de produção, em aumento de produção por área, e isso foi um dos fatores que ajudou vocês a saírem disso lá na frente? Foi, mas o erro foi aumentar a área plantada a qualquer custo, né? Sim. Plantar em áreas marginais, plantar em áreas muito arenosas, que aí você vê uma produtividade muito baixa com um preço muito baixo. Aí a conta nunca fecha. Nunca né? fecha. Nunca fecha. Em bons momentos, a gente fala que quando o mercado está bom, ele permite o erro, né? Exato. Quando o mercado está ruim, qualquer mínimo erro, o prejuízo é grande. Exato. Então, mas isso é importante a gente pontuar porque a gente vê uma trajetória de muito sucesso de vocês e que mesmo assim, toda trajetória de sucesso ela tem vamos falar assim, um declive, um grande desafio para ser superado. E isso é um ensinamento e ele colabora depois de 2005, 2008 até, vamos falar em 2008, depois que superou isso. Nos últimos 15 anos praticamente, né, que a gente tem isso colaborou para essa ascensão que vocês tiveram nesses 15 anos. Assim. E o que colaborou, acho que foi a unidade da família, principalmente, porque tem que ter liderança, tem que todos falar a mesma língua, isso é importante, e correr atrás, né? E para chegar onde nós chegamos hoje. Então, falando da minha história, até eu fiquei junto com a minha irmã, meu pai faleceu em 2021, aí a partir de 22 que eu comecei a nova fase do Grupo Valim agora, com a família, né? Sim. Então, com a esposa Silvia, a filha Luísa, a filha Laura, o filho Lucas e o filho Leonardo. Quer dizer, é outra história. Então, temos que lembrar bem do passado para que não ocorra nada de errado agora, para frente. Sim. É o que eu estou tentando fazer. E estou tentando buscar sempre uma boa liderança, por isso que eu te falei que esse assunto me interessa, né? Esse Sim. assunto de liderança do agro me interessa. Sim. E estamos aqui para aprender também. Ô Luiz, você trabalhou aí com seu pai, com seu tio, no começo da carreira, né? A tua irmã depois, junto com você, do teu lado. 2 gerações totalmente diferentes. Exato. Né? E 2 cabeças, eu imagino, eu não conheci teu pai nem teu tio, não tive esse prazer, mas pelas histórias que eu ouço, 2 pessoas muito à frente do tempo, enxergando muita coisa longe. Sim. Mas o que a gente tem de referência, que por mais trabalhando com gerações distintas, existem dificuldades. Né? Claro que quando você tem um relacionamento familiar, isso muitas vezes colabora para que dê certo pelo relacionamento afetivo que se tem ali. Né? Mas como você encarou
trabalhar com essa diferença de geração, sendo você a segunda geração. Depois a gente vai chegar agora, você sendo a primeira da liderança, né? Porque existem os conflitos de geração, onde sempre, às vezes, o mais novo fala assim, o mais velho está ultrapassado, eu não aguento mais, eu quero conflito e tal. E também existe a teoria da complementariedade entre gerações, onde a gente absorve, aproveita o que a geração mais velha sabe e entra com ímpeto, com a vontade e com a garra da geração mais nova. Né? Como foi a relação de vocês nesse caso? Eu vou responder de uma forma assim, isso tem a ver até com um pouco de humildade. Por quê? Até o meu pai sempre foi muito atuante, né? Ele sempre bom e acontece que às vezes você tem vontade de ser o líder do negócio. Sim. Mas não permitia, né? Mas depois que passou fases que você não tinha liberdade para fazer as coisas, né? Isso já, até conversando com outros amigos, tem o mesmo problema, normal, né? Só que mesmo hoje, na situação de hoje, que eu sou o principal líder, eu tento pelo menos dizer que agora eu tenho que responder para a família, né? Sim. Ou seja, alguém tem que responder para alguém. Claro. Quando você não responde para ninguém, você começa a fazer loucura, né? Começa a fazer as coisas porque quer, né? Então eu estou visando essas ideias de liderança aí para ser um bom líder, né? Esse seria o meu objetivo. Né? Que bom, tenho certeza que você é um bom líder, pelo que eu te conheço. Mas a gente está sempre evoluindo, né? E você, trabalhando essas questões agora, trazendo esse exemplo que você teve, né, de trabalhar com o teu pai, que vocês tiveram uma boa história de desenho da sucessão familiar. Sim. Aliás, acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre holding familiar foi justamente com vocês, né? Quando a gente começou a desenhar a nossa lá atrás, o Vá trouxe o exemplo de vocês. E isso já era uma preocupação já desde o início, já ter essa transição de família para que o grupo conseguisse ser longevo, vamos falar com questão de produtividade, e conseguir enxergar os negócios no longo prazo? Sim. Então, essa ideia ela foi feita em 2015, na realidade. E aí por isso que foi com a minha irmã, no caso, foi uma divisão pacífica. E essa holding em 2015 já tinha dividido as fazendas, no caso. Então, foi muito bom dessa forma. Sim. Não precisa nem comentar quantas famílias estão aí brigando na justiça, né? Sim. E só perdendo dinheiro, etc, né? Então, e hoje, depois de 22, eu formei a holding com a minha família, né? Sim. Lógico que eles ainda têm uma participação menor, mas vão crescer na participação. Claro. E com regras, né? Com o estatuto da empresa e tudo mais. Porque na questão de sucessão a gente tem dois fatores que são extremamente conflituosos, né? Que uma é a questão da divisão de bens, né? Que você falou bem aí, e outra é justamente essa questão de conflito de interesse, né? Que um quer puxar para um lado, outro para o outro, e uma outra questão também é o desinteresse das novas gerações no agronegócio. Acho que isso é o mais... Talvez isso seja mais preocupante com pensar na produtividade, porque muitos herdeiros, vamos falar que não são nem sucessores, eles são herdeiros na realidade. Eles são médicos, engenheiros, ou têm outras carreiras em corporações, vamos falar assim, que não seja do agronegócio, e não querem vir para o agro porque a maioria dos casos são empresas com uma remuneração menor. Acho que não é o caso de grandes grupos como o seu, que trabalham com muita eficiência, que tem uma margem considerável. Mas hoje trabalhar com o valor da terra elevado e para quem não tem uma produtividade alta é um desafio também. Né? E como você cuidou para ter o interesse dos teus filhos, da geração seguinte no negócio, né? Para que eles tenham... Eu falo muito para meus cunhados, para a Karina, sobre as crianças, principalmente os mais novos, né, da família, que talvez eles não... Se eles não tiverem interesse em tocar, serem agrônomos, veterinários ou qualquer coisa, ou administradores para tocar as fazendas do grupo,
eles pelo menos precisam ter o conhecimento daquilo para que tenham os profissionais tocando o negócio. Sim. Mas a gente ainda faz esse papel, leva para fazenda, faz a criançada brincar, gostar do que é boi, cavalo, tal, etc, e aprender aquele meio ambiente, por mais que ele escolha da carreira. Como foi que você desenvolveu isso? Então, no nosso caso, eu tenho 4 filhos e até no momento de hoje, vamos dizer assim, todos gostam do agro. Mas é um negócio, é um assunto que me interessa muito, porque esses dias mesmo eu escutei falar de um amigo que está muito forte em área plantada, no agro, e que parece que um filho dele desistiu do negócio. Já estava lá, desistiu. Sim. Você imagina a decepção do pai quando o filho desiste do negócio. Mas hoje, eu queria reforçar assim, essa ideia de gostar do agro, às vezes gostar do agro não resolve, né? Não basta gostar, né? Sim. É difícil formar uma pessoa para ser também um líder, mas assim, hoje, o que fica muito em pauta é gostar de trabalhar com gente, né? Esse é o detalhe. Porque no agro você tem a parte administrativa, que não precisa nem ir para a zona rural, no caso. Mas o desafio de mexer com gente é enorme, né? Muita gente quer ganhar dinheiro e quer ter ações, digamos assim. Sim. Mas não quer se envolver, né? Então, exato. Eu acho que não basta gostar do agro, eu acho que tem que ter esse envolvimento, né? Eu estou tentando mostrar para a família o envolvimento, e não quer dizer que no meu caso vai dar certo, mas eu tenho que fazer, eles, desde o começo, eles têm que ter um pouco senso de dono, né, para gostar, né? Eles têm que gostar sendo dono, né? Sim. E uma coisa que eu te falo que eu não tive por muito tempo. Sabe quando você está ali, você sabe que você tem que estar ali, principalmente em época de crise, junto com a família. Você tem que trabalhar, fazer, mas você não vê a cor do dinheiro, não vê nada, mas se parar é pior, né? Tá ali enfrentando, né? Fazendo, você não pode parar, né? Pode parar, depois o trabalho dobra. E é muito difícil as pessoas gostarem de mexer com gente, eu acho. Acho que porque é dor de cabeça, né? Tem que... Funcionário pede a conta, funcionário pede aumento, um pede isso, outro pede aquilo. E para administrar tudo isso não é fácil. Não é fácil. E você tem um número bastante significativo de colaboradores dentro do grupo, né? Sim. Sim, porque a pecuária sempre teve uma demanda grande, e agora plantando um café tem uma demanda grande de mão de obra. A gente tenta reduzir ao máximo, mas nunca deixa de ter mão de obra. Sim. E você, voltando aqui nesse processo de vocês, que sempre foi essa referência em eficiência, em produtividade, em princípio a história do grupo ele era mais focado dentro da agricultura, né? E depois, com o passar dos anos, vocês investiram em pecuária. Sim. E o negócio de pecuária foi tornando o negócio principal do grupo hoje? Não. Não, ainda não. Ainda não. Mas ele é muito grande, né? Não, então, hoje a pecuária significa, em faturamento, 30% do grupo. Certo. Hoje. E a pecuária é um faturamento, às vezes, um pouco falso, né? Porque você compra boi magro, vende boi gordo e fala que é como se o boi fosse seu inteiro, não é verdade. Mas eu vejo assim, tipo assim, tem filhos que gostam da pecuária e outros da agricultura. Mas o fato é a localização que você está que manda muito. E eu vejo até como a pecuária está perdendo força para a própria soja. Sim. Porque se está produzindo bem soja, a pecuária vai diminuindo. A impressão que dá é que a pecuária vai indo mais para o norte, né? Vai pegando áreas melhores, né? Para a pecuária mesmo. Mas nosso forte é soja hoje. Soja, milho de campo, feijão, café e a pecuária em faturamento não é o melhor, não. Não é o melhor. Mas você, dentro da pecuária, vocês sempre buscaram aí tecnologias de produção que fizessem essa produtividade de vocês despontar bastante. Sim. Conta pra gente como que foi esse processo, desde o momento que vocês definiram e investir em pecuária, e como foi esse crescimento da pecuária assim, convencional para essa de alta produtividade que vocês trabalham. Você me lembrou de uma história boa, por quê? Tudo começou com meu pai, que
começou a plantar Tifton e começou a adubar os pastos que ninguém fazia. Aí, através de consultorias, a Fazenda São Geraldo chegou a ser considerada a fazenda mais intensificada do Brasil. Sim. Por quê? Tifton, 400 kg de nitrogênio por ano, e na recria chegou a fazer 70 arrobas engordadas no ano, né? Tem gente que nem acredita, né? Isso, 70 arrobas por hectare. Por hectare. Por hectare. Por hectare É muita coisa. A média brasileira é... Peraí, deixa eu recuperar aqui. Acho que é coisa em torno de 8 arrobas por hectare. Exatamente. Né? E aí foi. A nossa pecuária até hoje é muito intensificada, sem dúvida. A pecuária tem que separar a parte realmente de pastagem e confinamento, né? O confinamento continua normal, mas esse negócio de plantar Tifton foi bacana, viu? Sempre foi bacana. Paramos de plantar Tifton, tem que lembrar por quê? Porque a gente começou a entender que aquilo poderia voltar a plantar soja. Tá. Então nós optamos em plantar Azure, pensando que se a soja voltar a ficar bom e quiser fazer uma rotação, fica fácil para plantar soja. Fica fácil com o Azure, porque o Tifton é mais difícil de manejar ele para tirar ele. Para tirar ele seria um pecado tirar ele. Com certeza. Exatamente. E Luiz, depois com essa produtividade aí vem o confinamento. Sim. Vocês já tinham o confinamento hoje de vocês trabalham com qual... Ele é para 8.400 estático. E a gente tem trabalhado, diminuiu esse ano para um giro só, no caso. Um giro só, que é o gado próprio que vem do teu pastejo rotacionado. Exato, gado próprio. Gado próprio. Ele está um pouco ansioso. Sim. Mas agora que o meu filho Lucas assumiu na pecuária, vai melhorar. Já está comprando mais boi magro, comprando mais bezerro. E vai colocar mais giro nesse confinamento. Vai colocar mais giro nesse confinamento, exatamente. Hoje, lá no caso de vocês, você acha que o grande fator limitante do confinamento é o custo da operação, né? Do que o custo da dieta? Mas sabe o que eu acho? Eu acho que o confinamento está no lugar certo. Porque tem o milho com produtividade, tem grãos, né? A pecuária que pode ser questionada, né? A pecuária de uma terra muito cara, uma terra muito valorizada, né? Então é isso que está em questão. E a soja tem avançado em cima da pecuária. Sim. Dentro das tuas áreas também. Exato. Porque a gente nota em outras regiões do Brasil, a gente não está no mesmo lugar que você, mas lá no Mato Grosso do Sul a gente hoje vive uma escassez de boi muito grande e um avanço tanto da soja, algumas regiões como a nossa ali, algumas usinas foram reativadas, então a cana está invadindo, né, a área de pecuária. E também ali no Mato Grosso do Sul, os grandes projetos de eucalipto, né? Porque as grandes empresas de celulose estão no estado. Esse sempre foi um grande limitante da pecuária, né? Essa competição com a agricultura. Sim. A gente não é agricultor, então eu não tenho muito recurso para falar isso. Mas algumas vezes a gente ouve que a pecuária ela tem uma margem menor, né, um ciclo mais longe, uma margem menor. Sim. Mas ela é mais segura, por ela ter uma liquidez maior em maior parte do tempo. Sim. Né, e um risco mais baixo. Sim. Você considera isso na hora que você faz essa análise do teu negócio agricultura e do teu negócio pecuária, você enxerga isso? Até porque hoje a gente tem quem defende muito o investimento de agricultura, quem defende muito o investimento de pecuária, e algumas pessoas que conseguiram fazer integração. No caso de vocês não têm integração lavoura-pecuária ainda, né? Já estão trabalhando. Já estão trabalhando com isso. E qual que é a sua visão dos dois negócios nesse ponto que eu toquei aqui? A minha visão é assim, a história para nós sempre foi assim, se comprava uma fazenda e colocava pecuária. E depois com o tempo ia virando agricultura, certo? Certo. Então hoje, e aí quando você vai analisar os dados assim hoje, e voltando à ideia de liderança, você tem que ter uma decisão explicada, né? Não é porque eu gosto de pecuária que eu vou continuar com ela. E nesse caso os números mostram muito mais são interessantes para a agricultura.
Sim. Por isso que eu vejo uma diminuição da pecuária. Sim. O ideal seria então comprar uma outra propriedade mais longe, uma terra mais barata. Mais barata para a pecuária, daria muito mais certo. Só fazer uma comparação, você já comentou do plantio de café em Goiás, né? Uhum. Não precisa nem fazer conta, né? E mais interessante que o plantio de café vai muito bem nas terras arenosas. Que interessante. Então você imagina comparar o faturamento e o lucro do café com a pecuária. Aí não dá, né? E ali em Goiás, aí o café vai ser totalmente mecanizado. Sim, totalmente. Por conta do relevo, né? Diferente da nossa região aqui de São João, que é difícil de mecanizar. Exatamente. Então isso, você acha que isso favorece ainda mais? Mecanizado e irrigado também, né? São as duas coisas. Então você vem com uma promessa de produtividade muito alta. Muito alta. Você falou aqui sobre análise de números e em uma das conversas que eu tive com um amigo comum nosso, que é o Joca, que é consultor de vocês e nós no confinamento, ele falou que admira muito em você a sua facilidade de tomar decisão, né? As decisões que você toma no dia a dia, quando ele está lá na fazenda falando sobre o confinamento, falando sobre as coisas. A que você atribui essa sua, não facilidade, mas sua habilidade em tomar decisão na frente do negócio? A que você atribui isso? Eu atribuo alguns cuidados que eu tenho tido, digamos assim. E os cuidados que eu tenho tido é não tomar decisões drásticas com relação ao pessoal, com relação a gerentes, aos funcionários. A gente usa um termo assim, temos que tomar decisões previsíveis. Ou seja, se tiver que mandar alguém embora, já até sabe por que vai mandar embora. Não precisa nem explicar, né? No caso, se tiver que contratar também. Mas assim, um negócio mais leve com relação às decisões, eu tenho procurado ficar mais perto dos funcionários, principalmente dos principais, no caso, para ficar mais à vontade, para conhecer melhor as pessoas, né? Sim. E isso demanda tempo também, né? Você tem que certeza. ter tempo para isso. Com certeza. Aí as coisas ficam fáceis, né? Como o Joca falou, né? Fica mais fácil. Tomar decisão. Você está na frente do negócio, analisando tudo e com as pessoas próximas. Exatamente. Hoje a gente até falou um pouco, mas o desafio real, a gente está num momento que muito gestor ele fala que a gente está com um apagão de mão de obra, né? De qualidade. Como você, dentro do grupo, você está me falando de aproximação dos colaboradores, os desafios estão lá sempre, e como vocês trabalham para tentar diminuir esses desafios e para alinhar a cultura do grupo dentro desse quadro de funcionários? Justamente essa troca de gerentes, nós fizemos troca de gerentes ultimamente. E o principal fator é esse, tem pessoas que têm facilidade para contratar mais pessoas, são pessoas mais fáceis, mais dóceis para lidar, digamos assim. O tempo do gerente bravo já foi, né? Sim. Que brigava com todo mundo, dava bronca em todo mundo. E eu vejo que tem, por exemplo, em Goiás, nós estamos num lugar que parece que tem facilidade para ter gente. Sim. Já lá em Canarana, muito difícil. Já é mais complicado. Mais complicado. Então, essa é a ideia. A ideia é, conhecendo todo mundo, tentar promover os funcionários de baixo para cima. Porque tem, né? Às vezes você tem um grande potencial dentro da propriedade e não sabe que tem, né? E às vezes a pessoa está mal alocada dentro do próprio grupo. Você nota isso? Às vezes você tira uma pessoa de uma posição, coloca na outra, ela começa a render mais. Mas você tem que conhecer tem que conhecer a pessoa, né? claro. Tem que conhecer. Por isso você tem que estar próximo deles. Né? Exatamente. E muitas vezes, quando você está próximo, aí você deu uma risada, né? Quando você está próximo, a conclusão que eu chego é que essa pessoa não serve. A gente avalia. Pelo menos você conclui que ela não serve. Sim. Né? Bem entendido, né? Porque não existe funcionário bom ou ruim. Eu digo que ele não serve para a função, né? Sim. Não que ele seja ruim, né? Né? Muitas vezes o mau funcionário, o mau colaborador, ele está deslocado, né? Às vezes é um tratorista, sei lá, um exemplo grotesco, mas é um tratorista que servia para ser peão, um peão que serviria para trabalhar de máquina, e às vezes ele está
É bem grotesco esse exemplo, mas é mais isso, né? E o contrário, né? Às vezes um subgerente que está lá não serve para ser subgerente. Exato. Até uma das conversas que a gente teve no primeiro episódio aqui do AgroScale, que foi com o Yuri, e também é pauta do livro dele, né? Os 4 papéis do líder, do líder gerencial, é que muitas vezes as pessoas, principalmente quando elas são levadas aos cargos gerenciais com muita competência técnica, né? A gente vê fora da fazenda um bom vendedor, ele é levado a ser gerente de uma empresa, mas ele não tem competência para ser gerente, aí você acaba perdendo um bom vendedor. Exatamente. Né? E tem um mau gerente. E na fazenda acontecem coisas muito parecidas. Né? Então, mas falando de liderança, tem algumas coisas que vão ficando mais evidentes. Por exemplo, vou te contar o que eu tento conversar com os gerentes. Por exemplo, nós não temos regras tão fortes. Sim. Por exemplo, tem fazenda que fala, o funcionário ele tem que pedir a conta, não vai mandar embora. Isso não acontece com a gente. Sim. Funcionário desmotivado, pediu para mandar embora, acaba mandando embora, porque não dá certo ele ficar lá. Então, e outra regra que eu tenho insistido é assim, todos têm muita liberdade. Sabe aquele negócio de falar assim, manda um e-mail para mim, eu te autorizo, respondo o e-mail e você executa. Isso não serve para nós. Porque, então eu diria que se isso acontecer, a pessoa ela está no lugar errado. A gente tem que ter pessoas confiáveis. Então esse é o tipo de gestão que eu tenho pregado, digamos assim, e feito na prática dessa forma. Uma muita liberdade. De uma comunicação mais direta, mais informal e mais livre entre o organograma da empresa. Exatamente. Uma simples conversa resolve. Não precisa nem provar que conversou e assim vai. Sim. Essa é a ideia. Estabelecendo confiança. E a ideia é para isso ter... acredito que uma empresa boa ela tem que ter agilidade. Por exemplo, um gerente me ligou, falou, tentei falar com você, não consegui, eu já mandei o cara embora. Certo. Eu falei assim, ótimo. Não precisava ter falado comigo. Ele tomou comigo. decisão... Falei, tá certo, tem liberdade para isso. Faça, manda embora. Perfeito. Ele pediu para mandar embora, ou que seja o fato, manda embora. Porque senão as coisas ficam travadas. Né? Sim. É isso. Sempre você... E esse eu acho que é uma das questões que a gente fala, eu falei já várias vezes aqui, que é o desenvolvimento do senso de dono. Isso. Né? Porque um gerente nessa situação, quando ele pensa com a tua cabeça, Isso. Né? E porque você construiu isso dentro dele, você deu essa autoridade, essa autonomia para ele fazer isso. Assim, eu tenho certeza que nessa situação o Luiz gostaria que eu fizesse isso. E ele foi lá e executou sem você saber, sem você te perguntar. Isso é extremamente importante para a empresa continuar crescendo, né? Para você ter essa divulgação. E me fala uma coisa, conta um pouco para a gente como é que é a tua rotina dentro da fazenda. Eu sei que você tem essa vida bem parecida com a nossa, vem para São João, volta para a fazenda, tem várias fazendas para administrar. Como que é essa sua rotina de líder do grupo, assim? O que você vai fazer na fazenda? Eu vou começar assim, a rotina na fazenda, ela começa assim, o fato de ficar menos tempo na fazenda e com mais frequência. Por quê? Se você ficar a semana inteira junto do teu gerente, você concorda que ele fica preso com você ali, amarrado? Sim. Então a minha rotina é assim, é sempre conversar o que tem que conversar, mas aí eu volto lá dali 15 dias ou 21 dias, por exemplo. Né? E não ficar o tempo todo, né, junto. Você não fica um tempo... Porque senão você vira o gerente, no caso, né? Fazendo o microgerenciamento diário da rotina. Exatamente. Né? Você trabalha, vai estabelecer meta, vai estabelecer os objetivos e ali a equipe vai cumprir. Meu filho me falou uma coisa importante um dia desse. Ele estava na fazenda sozinho lá. Aí ele falou, pai, ninguém me dá moral aqui na fazenda. Ninguém olha para mim. Eles estão trabalhando, então. Sim. Eu acho que uma boa rotina na fazenda, e lembrando até o fato de ter muitas consultorias, temos consultoria de pastagem, de confinamento, de grãos, etc. É porque a rotina boa da fazenda é que ela para receber a consultoria.
né? O gerente para. Sim. Legal, né? Sim. Mas já para uma vez só, né? Já tem que parar por eles. Mas aí você tem que estar junto, né? Porque você para, aí você ganha produtividade. Porque aí você aproveita esse momento para fazer a tua vistoria, vamos falar assim, junto com a consultoria. Exatamente. Entendi. Exatamente. Aumenta muito a produtividade dessa forma. E você citou aqui a consultoria, eu acho isso um fator bastante importante, sobretudo nas empresas do agro, que são gerenciadas por técnicos como nós, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, mas eu sou agrônomo, eu não vou contratar um agrônomo, eu sou veterinário, eu não vou contratar um nutricionista para o confinamento. E você sempre trabalhou com consultorias em todas as áreas, por mais que você tivesse expertise dentro daquilo. Exato. Qual que é a importância que você considera das consultorias dentro do seu negócio? Bom, primeiro que se você fizer uma análise de fora, você pode achar que tem muita consultoria. Muitas. Porém, não é verdade, porque aos poucos eu fui me retirando do que eu fazia, fui delegando poder, mas eu comecei a falar aqui que eu queria escutar eu queria falar o que eu queria escutar quando eu tinha 20 anos, né? Sim. E eu tô muito feliz com essa minha ideia de delegar e ficar conversando com as pessoas, fazendo a gestão com todo mundo, mas não agindo diretamente. Certo. Diretamente eu faço pouco hoje, digamos assim. Mas tem que conversar muito com todo mundo, né? Então acho que essa é a diferença, né? Tem gente que quer morrer de trabalhar, fazer tudo, não dá conta, né? Infelizmente não dá conta. Isso. Mas a consultoria, ela tem um ar de fiscalização também. Quando o consultor vai na fazenda, todos têm que... ele vai perguntar, você vai ter que responder. Ele vai criar um clima produtivo. E vai entregar aquilo que ele combinou, né? Exatamente. Ver se foi feito aquilo. Exato. Mas essa questão que você falou aí, da sua retirada, vamos falar assim, do operacional. Exato. Né? De você não estar tão presente no dia a dia. Isso também é um desafio do gestor do agro. Porque normalmente nós somos as pessoas que uma hora você subiu no trator, irradiou uma terra, semeou, pulverizou, foi para curral, montou a cavalo, laçou, a gente já fez tudo isso dentro da fazenda. E aí chega uma hora que eu brinco, eu falo assim, acho que eu falei até no episódio do Yuri, chegou uma hora que eu ficava um pouco culpado de não estar lá fora na fazenda e estar aqui dentro do escritório, né, pensando no negócio. Esse é um outro desafio também, porque a gente tende a achar que quem está dentro do escritório não está trabalhando, não está desenvolvendo o negócio, que na fazenda é quem está lá fora. Realmente o trabalho é muito importante lá fora, mas esse pensar, essa estratégia que você fala de conversar é muito importante. Você pensa disso? Então, é até difícil de explicar, porque eu estou dizendo que eu sou a favor de ter um grande envolvimento na fazenda. Sim. Então, veja bem, ter um grande envolvimento é uma coisa. Agora, e delegar ao mesmo tempo, Sim. né? Essa é a questão, esse é o X da questão. Esse é o ponto de equilíbrio que tem que encontrar. Né? O que eu não gostaria é de ficar ausente de tudo. Sim. Aí eu não, acho que não dá certo, né? Não é o ponto. Aí você entra também na parte de investidor, né? Uhum. Você passa a ser um investidor. Sim. Se você entregar o seu negócio para alguém e falar assim, faça, você vira um dono de ações, não é isso? Sim. Você está de longe. Exatamente. Tem os dois casos. Mas se for preciso fazer isso, né? Mas eu acredito que a família envolvida no negócio é sempre melhor. Sim. Eu já escutei até palestra disso daí, já aprovando isso, digamos assim, né? Provando. Com certeza. Porque até você envolvendo a família com aquele propósito, tá todo mundo lá, cada um dentro de uma função, né? Hoje você falou que o Lucas está começando a assumir a pecuária e alguns projetos, o projeto aqui em São João da Fenação, ele está tocando, então ele já começa a participar mais e junto com você, a entender esse processo, como funciona, essa liderança e tudo mais. Você consegue imaginar congregando aí, depois vem as meninas chegando, a Laura, a Luísa e o Leonardo vindo para dentro do grupo, cada um assumindo uma frente da fazenda e fazendo o negócio se tornar mais forte, talvez até maior? Esse é o plano. O plano é esse. O plano é esse. Como que e você lembrando que o isso? Lucas ele tem 100% de autonomia. Sim. Senão não dá certo. Uma outra pessoa veio aqui
Até foi uma entrevista antes da sua agora, foi o Cris Corso. Ele veio aqui, gravou com a gente e ele explica justamente quando ele entra no grupo, e que eu perguntei para ele, fiz essa pergunta para ele, mas ele era o jovem entrando, né? E tinha a mãe e o tio nas costas dele. E ele falou que uma das grandes valores que ele enxergou nisso foi esse respaldo que ele tinha da mãe e do tio. Ele falou assim, vai lá e faz o que você achar que deve fazer, que é a mesma coisa que você está falando aqui sobre o Lucas. Você acha que esse preparo aí vai ser fundamental para ele se desenvolver essa liderança e conseguir fazer o negócio prosperar? Sem dúvida, acho que sim. Né? Acho que sim, mas a palavra seria assim, como eles vão estar motivados para trabalhar. Porque se você trabalhar engessado, você não fica motivado. Sim, com certeza. Essa é uma questão importante. E uma outra coisa, Luísa, eu queria tocar de novo naqueles fatores. A gente fala muito hoje sobre responsabilidade socioambiental do uso da terra. Sim. Né? E quando vocês aplicam esses projetos de alta produtividade por área, seja ele na agricultura ou principalmente na pecuária, que foi mais destaque, você acha que isso é aplicação prática desses conceitos de responsabilidade no uso da terra? Vocês pensaram nisso? Olha, eu acho que as coisas andam juntas. Quando você aumenta a produtividade, você diminui até a área, né? Sim. Produtiva. Então, sim, eu acho que é um lado bom ambiental também, né? Depois olhando para esse lado, né? Não precisa ter tanta área produzindo quando você tem a maior produtividade. E você acha possível usar a fazenda de vocês, que foi uma das fazendas de destaque, por exemplo, São Geraldo, que era onde tinha a maior taxa de lotação de área de Tifton no Brasil, sem dúvida, de trazer essa tecnologia para que outras fazendas consigam aplicar tecnologias semelhantes, cada um dentro de uma realidade, para que essa virtude aí de eficiência seja transferida, tecnologia, para outras fazendas? Você sabe, eu comecei uma história, não terminei. Quando nós começamos a plantar Tifton, a consultoria lá de Uberaba, o Adilson Aguiar, sim, ele aprendeu duas coisas com o Grupo Valim. Primeiro, ele falava que não é ele que falava, era a pesquisa que falava. Ele falava que o Tifton não ia em lugar baixo. Daí nós provamos o contrário. E a segunda questão, que a pesquisa mostrava que o Tifton tinha uma produtividade semelhante à da braquiária e tudo mais. Aí lá ele conseguiu, como tinham vários modos, ele conseguiu mostrar a produtividade muito maior do Tifton, que contrariou as pesquisas. Ou seja, nós colaboramos com a pesquisa de alguma forma. Né? Eu acho que a pesquisa ela se prova no campo, né? Ela precisa se provar. Assim, desde que eu estou na graduação, e eu tenho uma escola do meu pai dentro de casa, meu pai sempre foi pesquisador da Unesp de Botucatu, e ele tinha essa preocupação de transferir a tecnologia da universidade para o campo, né? Com projetos de extensão rural. E quando eu fui para o mestrado, depois que eu saí da faculdade, a gente não entendia muito como que a gente ia aplicar aqueles modelos científicos muito engessados e muito parametrizados no campo. Eu acho que e essa sempre foi uma preocupação minha, pessoal, de, a grosso modo, traduzir a linguagem científica para uma linguagem de produção, porque às vezes você tem esses desafios, tem esses entraves, tem essas limitações acadêmicas, vamos falar assim, e não levar para o campo, né? E você acredita que isso que vocês fizeram é um bom piloto, é um bom teste, é um bom projeto? Piloto, e no caso aí, o nosso consultor Juliano Rezende, ele tem 100% de liberdade para levar a nossa tecnologia para todo mundo. Então, assim, sempre que ele pergunta, posso levar alguém na fazenda? Eu falo, não precisa perguntar, você pode levar quem você quiser na fazenda. Então, aí, portas abertas, né? Isso é fundamental, porque compartilhar conhecimento é uma forma da gente ganhar mais conhecimento também, né? Porque a gente vai trazendo isso e eu acho que isso é um fator importante, né? Ô Luiz, a gente falou bastante da inovação aqui e eu puxei sempre a sardinha para a pecuária, que é minha zona de conforto e minha paixão, além do meu trabalho, coisa que eu gosto de fazer bastante. Mas vocês também
buscaram sempre trabalhar na vanguarda aí de outras culturas, né? Que é o caso do café. Conta pra gente então como que é esse projeto do café e o que você está imaginando que vai acontecer nesse projeto. Então, nós trabalhamos com café há muitos anos, porém ficamos muitos anos também sem plantar café aqui em São João. E aí nós começamos a plantar café em Goiás e com o seguinte diferencial: as áreas vão ser irrigadas com gotejo. Então nós já fizemos agora o segundo plantio, 24, e já tivemos alguns erros, né, que foi aprendizado, porque lá na região não tem café praticamente, né? Sim. E nós temos um projeto que eu gosto de... É bom para puxar conversa com todo mundo. Eu vou até citar o nome que eu aprendi com o Guilherme Heder. Todos conhecem o Guilherme Heder. Que é uma forma de você preparar o café, eu acho mais inteligente, que é usando mais o próprio silo e não secador e terreiro, etc. Então a gente já tem feito isso, tem dado certo, visando redução de mão de obra e a qualidade do café melhorou muito. Porque o café ele passa pouco no secador e fica a maior parte do tempo no silo. No silo aéreo? Silo aéreo, parecido com o de soja, né? Que é usado também para soja, né? E como o café é uma cultura assim, de muito tempo e muitos paradigmas, muita gente não acredita nisso até. Que acha que café tem que lavar, por exemplo, né? Sim. Tudo mais. Então agora o café do chão vai passar a não ser lavado mais também, vai ser passado somente em máquinas a seco, né? Que é outra coisa, tendência, digamos assim. E é muito legal esse projeto. É um projeto que assim, a gente fala assim, entre aspas, estou arrumando uma confusão para mim mesmo, né? Porque quando você inventa um negócio desse, você tem que correr atrás, você tem que fazer treinamento, tem que levar consultor, etc. Mas, e por outro lado, eu acho que até que a fazenda pegou uma dinâmica melhor. Por exemplo, muitas mulheres que não trabalhavam na fazenda agora querem trabalhar. Sim. Porque quer fazer parte do viveiro, né? Então, nós começamos a plantar o café, fazer o viveiro na fazenda, né? E tudo mais, abriu muita mão de obra e a fazenda ficou mais movimentada, digamos assim, né? É uma novidade aí que movimentou todo mundo, então, dentro do processo. E é uma coisa bem interessante que a gente fala que essas novas gerações, elas são motivadas pela inovação. Né? Então eles têm que estar sempre mudando de ambiente, mudando de cultura. Talvez na hora que você implementa um novo negócio dentro da fazenda, movimenta todo mundo, porque ele desperta novos interesses. Exato. Né? Você sentiu isso aí da equipe, então? Eu senti realmente eu acho que nós quebramos alguns paradigmas do café. Né? Não eu sozinho, mas olhando como o Guilherme Heder que eu te falei. Por exemplo, café de primeira safra sempre é colhido na mão, não com a máquina. Agora já tem gente colhendo café com máquina. Então, é outra mudança complicada. Isso nós não fizemos ainda. Vamos testar. Vocês já conseguiram? Vocês não colheram ainda, né? Plantaram agora. Lá em Goiás. Mas a máquina colhe a segunda safra em diante. A primeira na mão. Sim. Que é um gargalo, né? Você tem muita gente, se você quiser plantar uma área muito grande, você tem que ter muita gente para colher todo aquele café na mão, né? E o que foi o bicho que picou, falou assim, cara, nós vamos plantar café aqui em Goiás, assim, vamos fazer um negócio diferente. O que foi, onde que veio esse estralo? O estralo é engraçado que a gente percebeu que muitos cafeicultores tradicionais aqui na região não tem para onde ir mais. Porque principalmente a parte de outorga de água. Às vezes tem água e não consegue irrigar, por exemplo. E aí eu entendi que lá a fazenda, lá tem 800 metros de altitude e tem água, então seria um lugar bom para café. E melhor ainda agora que parece que o café vai indo melhor nas terras arenosas do que argilosas. Então a conta fica melhor ainda, porque você aumenta mais o faturamento proporcionalmente, né? Porque as terras argilosas costumam plantar soja, milho, safrinha, por exemplo. Arenosa não, só soja. Não dá milho, né? Ou então tem pecuária, né? Sim. Então a conta é muito boa, né, de faturamento. Sim. E essa adaptação, vamos falar assim, do café ao solo arenoso, isso é fruto de um melhoramento genético das espécies? Eu sou totalmente leigo, eu estou fazendo uma pergunta aqui que eu não entendo nada disso. Ou de tecnologia de plantio e cultivo?
foi acreditar na nossa consultoria, que é o Ricardo Teixeira e o Rafael, que eles falavam, ó, a gente prefere até uma terra arenosa com gotejo do que uma argilosa. Certo. Mas quando ele fala, parece que você não acredita muito, fica um pé atrás. Fica meio agora já deu para entender que eles estão certos. Ô Luiz, então fala um pouquinho dessa, também aí no campo da agricultura, que é bastante importante, que vocês produzem a própria semente de soja. Muito bem. E o que isso muda no teu negócio e na eficiência da produtividade dentro do teu negócio? Então, a gente tem feito semente de soja em campo de produção, dentro da lei, aqui em São Paulo, aqui em São João da Boa Vista, com pivô, plantando tarde e colhendo no inverno. Então a semente fica excelente dessa forma. Aí a gente transfere para o Mato Grosso, já vai para a cana fria, e realmente todo ano a nossa semente tem ficado muito boa. Sim. Lembrando que semente assim é estratégico, né? Porque às vezes você compra uma semente, você tem o risco dela não ser boa, deles não entregar direito a semente que você comprou. Isso é muito comum. Então, acho que é muito estratégico você ter uma boa semente de soja. E quando você fala em boa semente de soja, você produz. E também eu não entendo quase nada de soja. Você produz a variedade específica para os talhões lá da fazenda, que você vai plantar aqui. E essa qualidade, ele vem no cuidado da separação, da colheita, da semente, é todo esse processo que vocês cuidam? Todo esse processo. Já tem um planejamento das variedades que a gente quer plantar. Agora em dezembro, janeiro, com autorização do Estado, até inclusive, nós vamos plantar essa semente e vamos colher no inverno. Mas o principal é colher no inverno. Eu acredito que existe pouca semente feita assim no Brasil, digamos assim. Colhida no inverno. Colhida no inverno. Qual que é a vantagem dessa semente colhida no inverno? Ela é colhida no inverno, ela já colhe no clima frio, então ela mantém o vigor muito mais fácil. Mais fácil de armazenar. Ela fica menos tempo armazenada, certo. Mesmo que seja na câmara fria, então é fato, a qualidade dela sempre foi superior. Sim. Sempre foi. E o impacto, eu imagino que para você produzir a própria semente, você tem que ter um investimento em tecnologia. Sim. Né? E um investimento, não sei se é muito alto, mas deve ser razoável, significativo. Né? E isso, ele impacta nos resultados do teu negócio, no resultado econômico também? Ou mais no produtivo? No produtivo, sim. Mas o investimento não é tão alto, não. Não? A estrutura de fazer semente assim em fazenda são poucas máquinas, não é alto, não. Tranquilo. A soja de inverno fica mais cara porque exige mais fungicida, produz menos. Nesse ponto ela fica cara. Mas certo. A parte de fazer a semente é tranquilo. É tranquilo. E você, quais são as principais diferenças? Assim? Uma vez eu conversei com um produtor de soja, só muitos anos atrás, que ele vendia para a indústria alimentícia humana. E ele me falou, nessa época, justamente alguma coisa muito parecida com o que você falou. Que a diferença para ele vender, selecionar os grãos para vender para a indústria alimentícia era muito menor, era muito pequena perto da diferença de preço que eles pagavam para a soja commodity, vamos falar assim. Então os cuidados que ele tinha não eram muito grandes, o investimento era maior. Você produzir semente tem um pouco mais de cuidado do que produzir grão para vender. Mas você acha que é uma diferença muito significativa? Então, eu acho que a nossa semente não fica mais barata do que comprar. Ela não fica barata, mas é muito estratégico você ter uma semente boa. Por quê? Porque lá em Canarana, 40 graus, é muito comum perder plantio. Se a semente, você compra a semente, vier com vigor abaixo do que precisa, é fácil perder. Sim. Você controlar esse processo, você controlando todo esse processo, você tem, vamos falar assim, uma assertividade maior. Da tua produtividade na área. Sem dúvida. Então você consegue fazer uma coisa mais... Tem valido a pena e a gente vai continuar fazendo, sem dúvida. Semente assim. Bacana. E isso realmente ele deu um salto de produtividade dentro das suas áreas? Foi sim, muito bom. Lá em Canarana, eles não querem semente comprada. O pessoal da fazenda fala, a semente tem que vir aqui do estado de São Paulo. Certo. É melhor. O feito, nesse caso aí, em casa de ferreiro, espeto de ferro mesmo. Que bom, produzindo...
Você acredita que essa verticalização na produção é uma tendência dos grandes produtores? Sim, isso é uma tendência. E lembrando que nós não temos nenhuma assim, propensão para entrar em algum tipo de comércio. Sim. Essa é a verdade. Porque são coisas diferentes, né? Digamos assim. Com certeza. Porque, por exemplo, você pode produzir... vou começar a vender semente, por exemplo. Aí você entra numa demanda comercial, numa estrutura comercial, aí eu acho que não. Mas aí você tem outros desafios, né? Que daí você tem que aumentar o tempo de armazenamento da tua semente, você tem que usar, sei lá, outro tipo de conservante, que você imagina que tenha isso, né? E você tem que montar a equipe comercial, e aí você entra no desafio de uma empresa normal. Exatamente. E aí você perde um pouco dessa tua vantagem estratégica de produzir tua semente. Exatamente. Né? Isso não faria muito sentido. Não faz sentido. Nós temos que focar a produção mesmo. Luiz, me fala quais são os próximos desafios aí do Grupo Valim que você enxerga, você como um piloto, que você está enxergando no teu radar? Os próximos desafios é continuar a família unida, animada, trabalhando e fazendo bons líderes e mantendo o negócio crescendo. Isso que é o nosso desafio. Eu gostaria de ser um líder melhor que eu sou. Mas com certeza você fez um grande papel aí e serve de exemplo para muita gente. Inclusive, nós usamos muito vocês como referência em todos os nossos projetos, inclusive no nosso projeto de confinamento. A gente espelhou muito nas práticas que vocês tinham lá no confinamento de vocês. E aí, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os jovens, aquilo que você falou, que você gostaria de ter ouvido há 20 anos atrás, o que o Luiz de hoje falaria para o Luiz de 20, 30 anos atrás. A minha mensagem é assim: eu acredito nas pessoas e acredito na boa gestão. Eu vejo assim, existe uma demanda muito grande para as pessoas trabalharem em grandes grupos, com princípios básicos que muitas pessoas não têm, né? Que é a parte psicológica, né? Eu falo, será que eu tinha que ter feito psicologia, não agronomia? É boa pergunta. Porque eu vejo a demanda e é difícil ter pessoas encaixadas nisso. E pessoas que querem realmente fazer e pessoas que não têm preguiça de trabalhar com pessoas também, né? Que é uma coisa que ninguém quer, né? Mas tem pessoas que têm habilidade, né? Uma vez um amigo meu diz assim, que ele tinha vários irmãos e que a mãe dele falou que ele era o único filho que não reclamava de nada, e que sempre foi amigo de todo mundo, e quando passou a trabalhar, sempre ele teve facilidade para mexer com gente. Essa pessoa que não precisa falar o nome, hoje o agro é gigante. Sim. Fez um império muito forte. Eu acredito nisso, eu acredito nessas habilidades aí, digamos assim. Né? Eu também acredito cada vez mais os negócios eles dependem de pessoas. Né? E as empresas vão crescendo e as pessoas têm que estar bem estruturadas. O agro, de maneira geral, ele mudou muito a cultura, né, das pessoas, do que eram os funcionários há 40, 50 anos atrás, do que hoje. Ele evoluiu dentro dessas gerações e ver casos, exemplos como o do grupo de vocês aí, tratando as pessoas como vocês tratam e com essa preocupação de fazer ela evoluir, mostra pra gente a realidade dessa necessidade cada vez maior, né? Sim. Então isso é muito importante. Então eu queria te agradecer por ter vindo aqui, ter disponibilizado teu tempo. Eu sei que é muita coisa para tomar conta, é bastante corrido, e repetir aí o prazer que foi, a felicidade que eu estou de ter conversado com você, conhecido um pouco mais do projeto, porque eu também prometo que eu vou muito lá na fazenda, não vou, né? Isso aí eu acho que é uma falha. Vai chegar a hora. É uma promessa que eu já fiz faz uns 10 anos, que eu não cumpro essa promessa com você de te visitar lá, mas eu vou acabar cumprindo. E assim, espero que você prospere bastante aí. Sim. E que tenha muito sucesso nos próximos passos do grupo. Sim. Eu estarei sempre à disposição. Obrigado
pela oportunidade. Um grande obrigado, Luiz. E para você que assistiu esse episódio, compartilhe aí com os seus amigos, com as pessoas que você trabalha e com que você acredita que precise assistir esse conteúdo. Siga a gente nas redes sociais, no Instagram, @agroscale.br, nosso canal do YouTube, inscreva-se lá, é muito importante para a gente chegar a mais gente também. E também aí no nosso canal do Spotify, que é um conteúdo em áudio especial para a gente que está indo para a fazenda toda hora, e liga o rádio e ouve um podcast nesse tempo de estrada. É uma maneira produtiva de aproveitar esses nossos momentos dentro da estrada enquanto a gente se desloca para o trabalho. Um grande abraço para vocês, até o próximo episódio.